Olá, profissionais! Estamos iniciando mais um CREFITO 16 Talks, o podcast oficial do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Maranhão. Abril é o mês de conscientização sobre o autismo e no ano de 2007 a campanha Abril Azul foi oficialmente estabelecida pela ONU como forma de esclarecer a sociedade sobre a condição neurodivergente. E a fisioterapia e a terapia ocupacional são protagonistas no acompanhamento às pessoas com transtorno do espectro autista. Então, vamos dar a maior visibilidade ao tema de modo especial, convidando agora duas profissionais que compartilham conosco as suas experiências e expertises sobre o autismo, que é a fisioterapeuta doutora Aila Dias e a terapeuta ocupacional doutora Janaína Póvoas. Doutora Aila Dias, que ela é fisioterapeuta, ela também é conselheira do CREFITO 16, é coordenadora da Câmara Técnica de Neurofuncional. Ela é mestre em saúde do adulto e da criança, é especialista em fisioterapia neurológica, especialista profissional em fisioterapia neurofuncional da criança e do adolescente pelo COFITO e é docente em cursos de graduação e pós-graduação de fisioterapia neurofuncional. Estamos também com a ilustríssima doutora Janaína Póvoas, que é terapeuta ocupacional, ela trabalha com a abordagem de integração sensorial, ela é especialista da saúde da família e da criança, especialista em saúde mental, especialista em autismo infantil, especialista em intervenção precoce modelo centrado na família, especialista em dificuldades alimentares e seletividade alimentar. Sejam muito bem-vindas, espero que a nossa conversa de hoje seja esclarecedora não só para o público de fisioterapia e terapia ocupacional, mas também para leigos, pais, pessoas que têm interesse no assunto. Muito obrigada pelo convite e muito obrigada por nos estar representando a fisioterapia para esclarecer ainda tantas dúvidas e o porquê que a fisioterapia deve, e é tão importante estar inserida nesse mundo do autismo. Muito obrigada pelo convite. Também estou muito feliz de estar aqui. Obrigada mais uma vez pelo convite. E o conhecimento abre portas para que não haja preconceito, para que o tratamento possa ser feito da forma adequada. Então, isso que a gente está fazendo hoje é muito importante. Então, vamos lá. Primeiro, eu sou terapeuta ocupacional, lógico que a gente sempre entende um pouquinho sobre autismo, entende um pouquinho sobre integração sensorial. Eu trabalho na área do neurodesenvolvimento da infância, mas eu não tenho nenhuma especialidade específica nessa área. A gente sabe que para trabalhar com autismo, a pessoa realmente tem que se capacitar. Então, que eu sou considerada uma leiga, viu, gente? É bom que eu vou perguntar, talvez, as mesmas dúvidas que os leigos têm que não são especialistas na área. Então, primeira dúvida, como que a gente chama? É TEA, é transtorno do espectro autista, eu posso chamar pessoa com autismo, eu posso chamar autista, tem alguma denominação que não seja aceitável, ou que para a gente aprender aí a se comportar socialmente também em relação à palavra, né? Ao longo da história, a gente vem vendo uma modificação muito grande, né? Tanto na nomenclatura quanto na classificação. Então, nomenclaturas como autismo leve, autismo grave, a gente sabe que está se tornando em desuso, tá caindo em desuso, porque de leve não tem nada. Né? Tem as suas características e que precisam ser tratadas adequadamente. Em relação à nomenclatura, nós temos um histórico aí muito grande de modificações em toda a área neurofuncional e neurologia. E aí, na parte de autismo, a gente pode chamar de pessoa autista. Pronto, simples assim, né? Bem simples, sem grandes palavras, sem nada. A gente evita falar incrementar, né? Portadora de autismo. Não, só pessoa autista aí. Né? Criança autista, adolescente autista, adulto autista. A literatura já está usando essas denominações. Sim, de uma forma simples, né? Só isso. E, doutora Janaína, quais são os sinais de alerta que podem, que para pais ou pessoas comuns, né, ou mesmo os profissionais da área, identifiquem para poder suspeitar que a criança tem autismo e encaminhar para a pessoa certa para dar realmente o diagnóstico? Quais são esses sinais de alerta? O DSM-5, que é um livro dos transtornos mentais, ele vai dizer que o TEA, o transtorno do espectro autismo, os principais critérios para o diagnóstico é o prejuízo na fala, na comunicação, na reciprocidade social e também prejuízos nos comportamentos restritos e repetitivos. E aí esses são os pontos principais para critério diagnóstico do autismo. Mas é possível identificar sinais precoces
Mesmo em bebês, há muitas pesquisas que indicam hoje os primeiros sinais que os pais podem observar e já tirar a dúvida com o pediatra, porque o pediatra também é um médico que é especializado para fechar o diagnóstico, para dar o diagnóstico, direcionar esses pais para o tratamento, como o neuropediatra. Esses médicos até com muita expertise e conhecimento, na própria observação da criança, ele já consegue fechar o diagnóstico. Então, os primeiros sinais de alerta para o autismo, ainda bebê, é quando essa criança ela não consegue olhar nos olhos da mãe enquanto está sendo amamentada. É uma criança que não busca o afeto mesmo, né? Ela não é acalentada, ela é tirada do berço e fica ainda muito chorosa, parece não gostar desse contato físico. A criança tem atrasos no desenvolvimento, então ela costuma demorar a andar, demorar a engatinhar, demorar a ficar de pé, enfim, tem esses atrasos no marco do motor. Então essa criança ela vai apresentando esses pequenos sinais que já demonstram sim sinais de alerta, e os pais levam para um especialista e ele, através, né, das observações, testes de rastreio, soma tudo isso com informações de outros profissionais, caso essa criança comece a intervenção, se fecha ali o diagnóstico, mas é possível sim identificar bem cedo. E acrescentando, é exatamente isso, todos esses sinais clínicos que a família mesmo pode começar a observar, né, desde bebê. Já existem vários estudos que mostram um elo de ligação entre o diagnóstico precoce do autismo com o quadro motor relacionado à hipotonia. Então é importante a gente ficar de olho nessa hipotonia, né, aquele bebê mais molinho, de 3 meses ainda não sustenta a cabeça, né? E não tem nenhum motivo para isso. Não é prematuro, não teve nenhuma anóxia, não tem nenhum diagnóstico, assim, nada justifica. Tá? Então é bom associar, ver se tem outros sinais clínicos que faça a pessoa desconfiar. Não é certeza, tá? Mas existe um elo de ligação onde se viu o quê? Crianças lá na frente, diagnosticadas com autismo, quando olha-se para trás e a mãe vai lembrando, ela foi uma criança hipotônica, um bebezinho hipotônico, né, que ele demorou também esses marcos motores por conta disso. Isso justifica devido à possibilidade, né, possibilidade talvez, né, mas porque tudo no autismo está muito em investigação, né, é um conhecimento construído ao longo dos anos e que vai continuar. Então, há a possibilidade de ser uma alteração na região do cerebelo. As sinapses não foram muito bem construídas nessa região, já que é responsável pelo planejamento motor. E aí, com isso, interfere no tônus muscular desde muito cedo. Então, ficar mais de olho nesses bebês hipotônicos, porque não seguem as marcas do desenvolvimento. Exatamente. Sustentar a cabeça com 2 meses, rolar com 4, arrastar com 6, sentar com 6, engatinhar com 8, 9, né? E aí, acho que é importante... E andar com um ano e 2 meses, né? Exatamente. E é importante a gente alertar para a gente não fazer diagnósticos precoces de formas precipitadas. Não estamos falando que bebês hipotônicos é autista, tá? Não associar essa ligação direta. É um elo de ligação para rastreamento e não para diagnóstico direto. Mas todo atraso ele tem que ser acompanhado também. Tem que ser investigado, né? não é uma certeza, né, de Lógico uma que a gente faz um follow-up, que a gente chama que é um acompanhamento maior daquelas crianças que tiveram alguma intercorrência, né? Na hora do parto, ou antes ou depois, a mãe que teve eclâmpsia ou uma prematuridade, a gente costuma observar mais, né? E às vezes um autista, uma criança que não teve nenhuma intercorrência disso, mas é aquela criança que está atrasada sem nenhum motivo específico, como tu fala, é um ponto importante, né? Olha, uma outra coisa importante também que eu lembrei, que a gente também só acende um sinal de alerta quando há atraso de fala. E é importante levar em consideração as questões de comunicação, né, de reciprocidade, está dentro do critério diagnóstico. Mas não esperar se a criança não vai falar, mas ignorar esses outros pontos de atraso motor, a criança tem padrões restritos, só sabe brincar de uma forma, não explora o ambiente, né, então ela fica sempre lá no mesmo lugar, não explora o ambiente ou explora de forma inadequada os brinquedos. Isso tudo são sinais de alerta que provavelmente vão indicar que a criança está ali dentro de um quadro, né, que possa mostrar para a gente aí no futuro um diagnóstico.
Então, não só ficar nessa coisa de, se ele não falar, é que talvez eu leve, porque a fala é o Como é se o fosse o principal, sinal, o principal, maior. né? Eu até estava lembrando, tô falando, que porque tem crianças autistas que falam bastante, tem até um Sim. repertório grande, né? Não significa que, mas ele não se comunica da forma adequada, não brinca da forma adequada. Então, quando eu estava na faculdade, a gente tinha um acompanhamento na saúde básica, no posto de saúde. Quando a criança ia fazer a vacina de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses, ele passava na sala da terapia ocupacional e a gente avaliava como estava o desenvolvimento, principalmente a forma de brincar. Então, se ela não estava brincando adequado, e a gente seguia os padrões de Piaget, né? Ele está fazendo reação circular primária, secundária, terciária, ele está com um processo de inteligência avançando junto com a parte motora. E aí, quando a gente identificava algum atraso, a gente já botava num grupinho de estimulação precoce com outros bebês, né? E aí intervia, é isso que eu ia falar. O diagnóstico precoce é essencial e a gente sabe que é muito importante que ele seja feito, principalmente no autismo, porque se a intervenção for precoce, é que a gente pode ter resultados. E se a gente perder essa fase, que é de maior neuroplasticidade, né? Eu tenho um prejuízo, que eu digo assim, social importante, né? E aí eu ia te perguntar, existe uma diferença também entre meninos e meninas, né? Exatamente. Nessa questão do cérebro mesmo, que a gente estava conversando. A primeira parte, né, que você falou da importância de ser um tratamento precoce, quanto antes. Então, é importante começar o tratamento, né, toda a intervenção, o mais precocemente possível. A gente sabe que do 0 até os 2 anos de idade, a gente tem o maior pico de neuroplasticidade. E aos 2 anos vai ter a poda neural e que o cérebro de algumas pessoas, né, pelo autismo, não tolera muito bem e não continua se desenvolvendo em algumas áreas como deveria. Ela não tem essa tolerância. E aí é o que acontece quando algumas crianças, nossa, mas tinha um desenvolvimento, tava tudo bem, tudo dentro do esperado. Com 2 anos, parece que parou de falar, parou isso, começou a subir escada e cai, coisa de ficar se segurando. Então é por conta dessa poda neural. Então imagina uma planta, ela está crescendo lindamente. Então ela cresce rápido no começo e a gente precisa podar aquelas pontinhas que ficam amareladas, ressecadas. E o nosso cérebro faz isso a todo momento. Só que aproximadamente nos 2 anos de idade tem a grande poda neural. Então tem uma grande cortada, vamos dizer assim, né, fazer analogia com a planta. E aí alguns cérebros com autismo, eles não toleram depois crescer de novo adequadamente. Esse crescimento em uma área de fala, hipotonia, relação social e tal, fica com alguns déficits, algumas falhas no meio do caminho. Então por isso que a gente precisa dar o máximo de estímulo antes desse tempo, porque a gente não sabe, né, o que vem. Então, na dúvida, leve seu filho para ser estimulado por um profissional adequadamente. Para estimular o máximo possível, para até se tiver uma grande poda neural, não vai interferir tanto. De tanto que ele já foi estimulado adequadamente. Tá? E aí, quando falamos de meninos e meninas, nós temos vantagens e desvantagens. Né? As estatísticas mostram que os meninos, né, tem um número muito maior de meninos diagnosticados com autismo do que as meninas. Né? Então, os meninos, beleza, um número maior. Mas, em compensação, será se não é porque as meninas elas conseguem disfarçar mais esses componentes sociais, elas botam uma máscara, elas tentam imitar o outro, né, muito melhor. Então, as meninas conseguem... E a área de comunicação no cérebro da mulher é maior do que do homem, né? É maior do que do homem, então ela tem mais ela espaço, tem mais habilidades tem mais áreas. De comunicação de fala. Exatamente. E sem falar também, né, que as questões hormonais femininas protegem o cérebro durante essa fase da grande poda neural, quando é pequeno. E por isso que a gente tem mais meninos autistas do que meninas. Mais meninos autistas do que meninas. Mas nós temos muitas mulheres adultas não diagnosticadas, né, que deveriam ter sido. Doutora Janaína, nessa classificação do diagnóstico, hoje a gente segue um padrão de níveis, não é isso? 1, 2 e 3. Eu queria que você explicasse um pouquinho. Na verdade, os níveis do autismo, ele é para direcionamento do tratamento. Então, não existe um nível que seja menos pior, digamos assim, ou vai revelar algo potencial, enfim. Então, ele é para direcionamento de tratamento. Então, há desafios em todos os níveis.
A gente fala, né, os estudos falam, o próprio DSM-5 ele vai dizer que o nível 1, pouco suporte, nível 2, moderado suporte e o nível 3, muito suporte. Então é só para direcionamento de tratamento. Então a gente entende que uma criança nível 3 de suporte, ela precisa de muito mais suporte, ou seja, terapia substancial. Ela precisa de muita terapia, de muito suporte, seja na escola, de ajuda. Fazeres mesmo, isso, né? Para conseguir funcionar no meio em que ela está inserida, né? E participar. Então, é nesse sentido. Mas há impactos em quem é nível 1, em nível 2 e nível 3. E aí a equipe, quem está tratando, quem está cuidando, tanto da família quanto da criança, vai direcionar essas potencialidades ou não para a melhor forma, né, de tratamento e habilitação e reabilitação. A gente tem uns mitos assim, que eu estava até falando, de que o nível 1 fala, o nível 3 não fala, como se fosse classificar assim, o nível 1 não tem estereotipia, o nível 3 tem, faz movimentos estereotipados. Não tem nada a ver com isso, o suporte que a pessoa vai precisar. Isso. No tratamento. Então, tem crianças... No dia a dia. Isso. Então, o nível 1, por exemplo, ele não há presença de dificuldades intelectuais, por exemplo, né? Há presença da fala funcional, né? Mas ele tem barreiras, o nível 1 tem barreiras. Existem barreiras para eles também, né? Eles têm as suas dificuldades. O próprio nome espectro do autismo, né? O espectro dá a noção de que nenhum autista é igual. Então, todo mundo tem as suas particularidades, as suas individualidades. Isso entra também no indivíduo com autismo. Então, ele cada um vai ter impacto em alguma área. E aí a gente vai, né, trabalhar e direcionar para essa funcionalidade. Tem um outro mito assim, eles são extremamente inteligentes, sabem tudo de matemática, sabem tudo de dinossauro. Esses hiperfocos acabam confundindo a população mais leiga sobre o que é inteligência ou não, né? Todos eles têm hiperfoco? Faz parte de um sinal? Faz parte de um sinal, mas nem todos. Dentro do critério tem essa característica, né, de comportamentos restritos, repetitivos. Então a criança ela vai ficar no mesmo assunto, se interessar por um tema específico. E pensando no que hoje, por exemplo, a terapia ocupacional, né, eu digo de forma, não sei como ela lidar com as questões dos hiperfocos, mas a gente acaba usando os hiperfocos a favor da criança. Então, o hiperfoco acaba que é funcional, não né? É pra inibir. Nosso amigo. Ele nosso amigo. É nosso amigo, ele nos ajuda. Ajuda. E assim, é parte da pessoa, né? É parte do indivíduo. Então, ele pode ter aquilo como... A gente vê isso como uma grande inteligência? Pode ser que sim também, né? Então, é em algo que eu sou muito bom, né? E eu posso usar isso a favor. Então, a gente vê o hiperfoco mais ou menos como isso. Dentro da própria intervenção, a gente não trabalha extinguindo os hiperfocos, né? A gente não trabalha dessa forma. E como ela falou, a gente trabalha a favor. Mas tem essa linha tênue, né? Que as pessoas confundem de que são hiperintelectuais. Altas habilidades, nem todos têm. Não, né? Existem casos em que a criança, ela já tem uma certa idade, não fala, não tem interesse pelo ambiente, não tem interesse por outras pessoas, né, em estar próximo de outras pessoas, enfim. Então, é um mito, mas as crianças que esboçam, né, têm esses hiperfocos, nós trabalhamos em cima disso, para melhorar essas habilidades. E abrir um canal, é um canal que se abre para outras possibilidades. A gente começa ali com algo específico, mas daqui a um tempo a gente usa aquilo que é específico para aumentar o leque de possibilidades. Introduzindo outros assuntos nesses hiperfocos. E lembrando que, quando a gente estava falando de altas habilidades, ela entra dentro das comorbidades. Né, que a gente vai ter um outro leque, que eu acho que é tema para um novo podcast, de tantas comorbidades, né? Que nós podemos, né, a gente sabe que também o autismo pode estar presente em várias pessoas que têm síndrome. A gente pode ter crianças com paralisia cerebral que têm autismo, porque a gente sabe que a prematuridade é um fator importante para o autismo. Posso contar né? como é que eu entrei nessa vida no autismo? Então,
Onde eu trabalho, nós temos nosso público é da neuropediatria, né? Então, nós temos crianças com paralisia cerebral, prematuridade, síndrome de Down, doenças raras é o que mais tem, né? Nós somos referências lá de doenças raras. E aí, desde, acho que tem 5, 6 anos, mais ou menos, com essa história do autismo, eu comecei a ler sobre, e aí comecei a identificar, né? Crianças chegavam com paralisia cerebral, mas tinham algumas características que me chamavam a atenção. Será se não é autista? Né? Então, aí começou a me gerar a dúvida. E aí, lendo sobre, eu comecei a perceber que, principalmente nas crianças com síndrome de Down, elas têm uma predisposição um pouco maior a ter autismo, só que até pouco tempo, tudo que ela apresentava de comportamento, é da síndrome. É da deficiência mental, da síndrome de Down. Lá está os flaps, é da síndrome de Down. A criança correndo em volta da cadeira 1000 vezes. É da síndrome de Down. Tudo a culpa era da síndrome de Down. Não, peraí, vamos separar cada um no seu quadradinho. E aí, lendo sobre e tal, então, as crianças que me mostraram a necessidade de estudar um pouco o autismo, eu digo pouco porque é um mundo tão grande que eu ainda estou longe de ser, né, a pessoa que mais sabe. Então, elas que me levaram a estudar para melhorar o meu atendimento com elas. Saber separar o que eu vou tratar com a fisioterapia que eu já estava acostumada na neuro e o que eu tenho que estudar para melhorar o atendimento dela de outras habilidades, de outras formas. E também é muito difícil lidar com as crianças com autismo quando você não tem um conhecimento de outras técnicas, como o ABA, por exemplo. Então eu percebia que às vezes eu perdia o domínio. A criança não queria fazer uma coisa, não queria ir pronto, batia o pé e eu falei, e agora? Vou conquistar. Como é que eu vou conquistar? E eu deixava som ligado, galinha pintadinha, achava que eu tava assim, abafando no negócio, né? E na hora não, a criança desesperada. Né? E assim eu fui percebendo os detalhes, né? Então aí eu fiz curso de ABA e fui me inteirando mais sobre o assunto. Então não fui eu que fui atrás do autismo, foi o autismo que veio atrás de mim, né? Pela necessidade de melhorar o atendimento dessas crianças. Eu estava falando que parece assim que essas terapias comportamentais, não só o ABA, a gente que está em todos os ambientes, porque, por exemplo, eu trabalho em hospital, não trabalho em clínicas, nos 2 horários eu estou em hospital, mas o quanto eu estou recebendo de pacientes autistas, e eu estou percebendo se eu não correr atrás também de me especializar, o meu atendimento vai ficar superficial, eu não consigo dar um suporte para essa mãe, né? Acaba que a equipe que trabalha nas áreas de saúde, a criança, a gente precisa estar fazendo. Eu não vou trabalhar lá nos aparelhos de integração sensorial, mas eu percebo, por exemplo, quando sobe uma criança que vem da UTI neo para a gente e que tem uma alterações sensoriais mais graves e o que eu fazia não está dando certo para ela, então eu preciso também me especializar, independente se eu vou trabalhar ou não com a aparelhagem toda, é o conhecimento que é importante. Mas agora vocês estavam falando, eu pensei, eu acho que quem mais sofre será que é o nível 1, por exemplo, que passa despercebido, que é mais difícil o diagnóstico e que é o ponto-chave para sofrer bullying na escola, porque o outro tem suporte, ele tem um tutor, ele tem um acompanhante terapêutico, os pais levam para tratamento, às vezes um que não é diagnosticado sofre mais bullying na escola, por exemplo. Eu vejo os autistas adultos que estão diagnosticados e falam, eu sofri muito bullying na escola. Porque esses comportamentos, eles não têm uma identificação, né? Então, a gente não consegue dizer se é ou se não é. Então, fica ali no meio, falta às vezes um critério para fechar. E a gente sabe que se não tiver fechado o diagnóstico, também as operadoras de saúde não liberam tratamento, né? Não tem como ter o acesso aos tratamentos adequados. Então, fica nessa dúvida. O diagnóstico diferencial, no caso, para disfunção sensorial, porque tem gente que tem só uma disfunção sensorial, por exemplo, anda até na ponta dos pés, tem mais dificuldade de tocar em diferentes texturas, ou de escutar som mesmo, ou ter um comportamento mais introspectivo e tal. Às vezes a gente pensa, é autista, mas nem sempre pode ser só uma disfunção sensorial, né? Existem pessoas que só terão a disfunção de integração sensorial. Mas dentro do próprio, também lá vem eu trazendo de novo o DSM-5, porque dentro do próprio critério de diagnóstico, hoje aparecem as alterações sensoriais para hiper e hiporresponsividade, mas aí tem os problemas motores, de praxis, né, de discriminação, enfim. Então, a literatura fala hoje que 96% das crianças com autismo
terão alterações sensoriais, e é um grande número, né? Então, a maioria das crianças que a gente atende na clínica são crianças que fazemos os testes padronizados e lá a gente identifica as alterações sensoriais. Mas isso não quer dizer que uma criança que terá só alteração sensorial, ela vai ter, necessariamente ela terá o autismo, não. A gente consegue, através também de testes padronizados, padrão ouro para a integração sensorial, identificar só problemas de integração sensorial, não necessariamente tendo uma outra comorbidade. E quando essa criança, né, dentro do espectro do autismo, é identificado as questões sensoriais, nós da terapia ocupacional trabalhamos com essas dificuldades, né? Principalmente porque o nosso foco está na função. Aonde causa impacto, em que contexto? A gente pensa lá em como essa criança pode responder de forma adequada aos estímulos, o que podemos fazer, pensar, para que ao longo do dia ela tenha input sensorial necessário, para que ela consiga ficar autorregulada, consiga prestar atenção na aula, consiga pegar no lápis para escrever, passar mais tempo, né, sentada na cadeira, na escola, até em casa mesmo, né? Então existem possibilidades de acomodações sensoriais, dieta sensorial, mas isso tudo dentro da abordagem. É preciso conhecer a teoria para a gente poder descrever a dieta. Vou dar 2 exemplos aqui para os leigos entenderem do que a gente está falando, porque eu tenho uma amiga que é professora na faculdade e ela tinha uma aluna de TO, autista. E ela disse, professora, sabe esses fogos aí que é até proibido, hoje a gente tem lei, né, para proteger os autistas que não soltam mais esses fogos, um tipo de fogos que causa mais alteração auditiva, né? E ela disse, quando tem algum barulho que me desregula, eu passo 3 dias mal tentando me regular, né? E aí um dia desse eu estava entrando lá no meu trabalho, eu assinando ponto, e uma outra amiga estava assinando ponto e esbarrou numa pessoa, sem querer. Aí ele falou, você tá me empurrando. Ele se descontrolou totalmente, assim. Era uma resposta muito intensa para um estímulo baixo. E aí eles começaram a discutir feio mesmo. E eu percebi, interviu, gente, que é isso e tal. Aí ele foi embora gritando. E ela, tu que é louco? Não sei o quê. Aí eu falei, amiga, ele pode ser autista. O autista, às vezes, um toque, um esbarrão, ele fica como se estivesse ali, ó, 24 horas reverberando aquele estímulo incomodado, até ele conseguir se livrar daquela mão invisível que ficou ali. É complicado. Então, por isso que as terapias, de uma forma, né, principalmente... A gente sabe que o tripé aí é físio, fono, TO, psicólogo, né? Algumas outras terapias. Mas eu queria que a Ilha tem uma grande dúvida ainda, né? O que a fisioterapia faz para autismo? O povo pensa que autismo está dentro da saúde mental e que o fisioterapeuta não trabalha com isso, né? A gente sabe que até um dos tratamentos mais indicados é essa questão do estímulo motor, do exercício físico, do controle de tônus, que a gente sabe que a gente estuda muito em psicomotricidade, que o tônus ótimo é a base de uma emoção equilibrada, né? A gente sabe que quanto mais hipotônico, mais choroso mais irritado é aquele bebê, né? A gente sabe que à medida que ele vai ganhando um tônus muscular e uma força muscular maior, a gente percebe um controle emocional, uma resolução de problemas melhor. Então, a gente sabe que desde bebê, eu estava falando com Janaína, desde a barriga da mãe a gente já vê uma gravidez com alterações, né? É um bebê que mexe a noite toda, que a mãe não consegue dormir, que tem intercorrências no parto. A gente sabe que é um pré, um peri e um pós-natal, né, complicado. Nunca é uma gravidez assim, foi super tranquilo. A gente já vê aí o bebê, a gente já vê alterações desde o início. Eu estava conversando com vocês ainda agora que eu avaliei um bebê de 3 meses e eu estou com desconfiança de que ele seja autista, porque ele não faz o contato visual que um bebê de 3 meses deve fazer. Ele não responde aos estímulos auditivos sempre. Às vezes eu faço muito barulho, ele não me olha, às vezes eu faço um barulho baixo, ele me olha, né? Então, já tem umas alterações ali que pode ser uma disfunção sensorial, por algum motivo até orgânico, que ele está com as taxas lá do sangue alterada, com os sódio, potássio, pode ser alguma coisa da convalescência, mas é um bebê que eu preciso ficar nesse follow-up acompanhando, né?
Mas o que que a fisioterapia realmente faz? Vamos esclarecer, porque o povo acha que o físio está fazendo aqui, né? Exatamente. Não pode trabalhar, não. Pensa que só uma abordagem é dona de todo o tratamento, Exatamente. né? Tanto que a fisioterapia ela ainda não está inserida, né, tecnicamente falando, né, dentro das diretrizes do tratamento do autismo, mas deveria. Mas a culpa é nossa, dos fisioterapeutas, que ainda não estão mostrando a importância dessa inserção, né? Mas aos poucos a gente chega lá. Bom, se a literatura diz que a média de 80% a 83% das crianças e adolescentes com autismo têm alterações motoras, por que que a fisioterapia não está nessa história? Né? Se nós é que estudamos biomecânica, cinésio, cinesterapia, cinesiologia, então é uma pergunta que a gente ainda não tem uma resposta muito clara. E aí o que chega pra gente até o momento ainda são as crianças que andam na ponta do pé. Então ainda existe Como se vocês fossem corrigir só isso, só né? isso, né? Só isso. Muito mais abrangente. Eu vou dar um exemplo bem rápido, só pra gente entender. Chegou uma criança pra mim, ela tem 10 anos de idade, uma menina, e aí a queixa no papelzinho lá, no encaminhamento do médico era: criança anda na ponta do pé, encaminho para a fisioterapia. Tudo bem, mais um que chegou, né? Faz parte. Na hora que a gente foi avaliar essa menina, 10 anos, grandona, a postura dela era um pescoço assim, ó, anteriorizado. Aí a gente já olhou um pescoço anteriorizado. Por que tem esse pescoço anteriorizado? A hipotonia desde aquela primeira infância que a gente comentou ainda há pouco. Então ela não teve sustentação cervical adequada. Então até hoje, para frente. Na hora que joga essa cabeça para frente, como é que tá esse ombro? Para frente também. Então o peitoral já tá encurtado. Se eu tô jogando aqui para frente, minha torácica, para equilibrar, para eu não cair para frente, ela vai ter que me puxar para trás. Já vimos aqui uns 3 defeitinhos, né? É só daqui para cima. Tem que ir para trás, senão vai cair. Para ir para trás, eu preciso jogar meu quadril para frente. Jogando meu quadril para frente, o que vai acontecer? Meus joelhos vão ficar valgos. Para ficar os joelhos valgos, vai ficar tocando um joelho, quase que tocando, né? Um joelho no outro. Se o joelho está tocando no outro, os principais músculos envolvidos que não deixam esse joelho alinhar, ficar retinho, vão ser glúteos. Se eu não tenho glúteos adequado, na hora que essa criança tira um pé do chão, ela vai cair. Porque glúteo, principalmente o médio, é que sustenta a pelve do equilíbrio na hora que tira um pé do chão. Exatamente. Tirou um pé do chão, o glúteo médio que vai ser responsável principalmente, né? Claro que os outros envolvidos, a sustentar. Se esse joelho cai para dentro, lá embaixo o pé vai estar como? Para se equilibrar, porque esse joelho vai estar valgo e retrovertido, vai estar lá para trás. Se tá para trás, quem é que vai vir para frente? Antepé, além de pronado. Então, pronto, chega no final da história que é esse pé, a ponta de pé. Aí adianta a intervenção somente no pé, nos pés. Não adianta. A gente está vendo que essa criança tem um desalinhamento postural desde lá de cima. Então, o papel do fisioterapeuta é reorganização completo, né? Desde lá de cima, a gente está falando desde a cervical, que deve ter ATM envolvida, articulação temporomandibular. Volta aqui, que ajusta aqui, alonga o peitoral, romboides, que deve estar super fraco, vindo para frente. E aí vai ficando aquele adolescente mais tímido, aí é que começa a alteração postural pior ainda. Então tem a parte emocional e tem a parte postural. Então a gente arruma, consequentemente os pés vão pisar no chão. Tá? Então, diante desse exemplo, aí vale a pena a gente perguntar de novo. Será que o problema é só a ponta dos pés? Não, né? e a Estamos questão vendo, dos né? marcos do desenvolvimento mesmo, Isso, né? isso. Sustentar a cabeça, rolar. Só que, infelizmente, essas crianças ainda não chegam pra gente bebês. A gente ainda não tem visto, né, esse cenário de a criança está com atraso, então é físio e TO que vão intervir. Deveria. Pra gente não chegar a essa criança de 10 anos que eu dei como exemplo. A gente prevenir tudo isso. Não ser aquele adolescente, né, que não consegue chutar uma bola, que cai e tudo mais. E aí vale a pena a gente lembrar, a gente está falando do exemplo, né? Beleza. Agora, qual a importância da inserção da fisioterapia nesse contexto todo? Gente, um quadro motor bem adequado, um tônus muscular adequado, equilíbrio, coordenação motora, ela é importante para a socialização da criança. E a gente sabe que a criança autista,
ela já tem esse problema de não conseguir socializar adequadamente. Então, imagina uma criança que ela sabe que se ela tirar o pé do chão para chutar uma bola, ela vai cair. Porque ela não tem equilíbrio, não tem tônus muscular, não tem coordenação motora. Então, na hora que a galerinha, na hora do recreio, chamar vamos jogar bola, ela vai? Claro que não. Porque ela não vai querer tentar chutar, que vai cair, que vai sofrer bullying. Então, ela vai se distanciar cada vez mais, se isolar cada vez mais. Diz que não gosta, não Diz gosta que não disso, gosta. Não, bota o somzinho aqui. Ela nunca teve oportunidade, porque o corpo dela não permite. Então, o papel da fisioterapia é permitir que essa criança seja criança. Né, e brinque adequadamente para, consequentemente, socializar melhor. É tão reducionista a gente achar que uma única intervenção ela é o suficiente para um ser que é tão complexo, né? E não dá para realmente a gente achar que uma única abordagem é o suficiente dentro do espectro do autismo. E a gente sabe que essa questão também dos marcos do desenvolvimento, tanto o físio, o fono e o TO, eles podem trabalhar juntos na estimulação precoce, né? A gente sabe disso. É bom quando vem associado a alguma coisa de prematuridade, tudo aí chega pra gente antes. Mas quando é um autismo só, sem estar ligado a síndrome, sem estar ligado a alguma deficiência, realmente chega mais tarde. E às vezes os pais dizem, não, mas o pai dele andou com 4 anos, aí ele só falou tardão, então é genético, é da família. Realmente é genético, mas né? Eu estava até vendo umas reportagens, aí o rapaz disse assim, o médico dizia, calma, você está muito acelerado, cada criança tem seu tempo. Eu costumo dizer que não existe isso. Que eu digo que o bebê daqui, o do Japão, da Austrália e o até lá no Polo Norte, que é mais frio, que ele usa mais roupa, ele vai sustentar a cabeça com 2 meses, ele vai rolar com 4. Ele vai... Criança não muda. Não tem como a gente dizer que tá no tempo dele. Então, às vezes até o rapaz diz, isso eu espero que o meu tio diga, não um neuropediatra, não um médico, né? Hoje, graças a Deus, está tendo mais capacitação nesse sentido mesmo. Para o diagnóstico, a gente sabe que tem mais métodos de rastreio, a gente tem várias avaliações, a gente tem vários questionários que podem ser usados até pela família para responder, né? E aí, inclusive tem o que a gente chama MChat, né? Que diagnostica já com 1 ano e 2 meses, né? E as pesquisas com essa avaliação mostraram que a maioria que deu positivo, 80%, 90% realmente desenvolveram autismo lá na frente. Então, é um padrão de evidência científica, né, que vai mostrando para a gente, realmente, hoje a gente tem um suporte diagnóstico maior, né, mas quem dá o diagnóstico, na verdade, são neuropediatras e psiquiatras. Isso. O MChat é uma ferramenta. A gente acompanha, mas... E quem fecha o diagnóstico é o psiquiatra infantil ou o neuropediatra, e até pediatras. O pediatra também pode fechar o diagnóstico, quando ele entende das características, enfim. Um outro teste, padrão ouro também, né, para diagnóstico de rastreio do autismo, é importante falar, o ADIR, que é aquele ADIR, muitas pessoas usam, ele é um teste padrão ouro para identificação precoce também, e o EIDOS, né, que é a ADOS-2, a gente fala assim, então, e o MChat, então, qualquer profissional pode usar com treinamento, precisa conhecer, né, a triagem, a avaliação, o instrumento, mas pode aplicar. Então, como você falou, os pais preenchem, é bem fácil, né? Você preencher, é um questionário com perguntas, e o médico vai avaliar essas perguntas e já com as questões observacionais também, que são importantes no ambiente clínico, ele fecha o diagnóstico. Ou o fisiofonitel mandar também um laudo. Os relatórios, como eles se comportam, né? O tempo se essa de criança já for acompanhada, maior. Se essa criança já for acompanhada por fisio, TO, fono, esses pais já levam esses relatórios com todas as informações. A gente pode ali hipotetizar um diagnóstico, né? A gente pode trazer uma hipótese diagnóstica para o autismo, mas fechar mesmo são os clínicos. E significa que a gente é uma ajuda para os neuropediatras, né? Psiquiatras, né? Ajudem tanto em fechar o diagnóstico, porque a gente acaba tendo mais contato com aquela criança do que eles. Eles vão para uma consulta com aquele médico. Com a gente dá 2 vezes por semana, né? E a longo prazo. Então, a gente tem mais essa convivência. Então, o nosso relatório ele é muito válido, né? Tem um peso grande, né, na hora de fechar o diagnóstico. E na terapia ocupacional, o que vocês fazem especificamente? Eu sou TO e não sei, vamos lá. Tem muitas especificidades, não só na atividade de vida diária, mas tem essa questão sensorial que é muito forte, né, pra gente. Na verdade, o foco da intervenção da terapia ocupacional é onde há impacto da função.
Independente de eu Nas ter a ocupações abordagem, em si, nas tá. ocupações em si. Então, eu vou avaliar os contextos onde a criança com autismo, né, ela está inserida e identificar o impacto nas funções. Então, o que essa tá criança está atrapalhado? atrapalhando ela, né, de desenvolver as suas atividades de forma independente. Então, a gente vai avaliar isso. E a gente usa, dentro da perspectiva da integração sensorial, da terapia ocupacional, a abordagem que é a integração sensorial. E aí a gente vai identificar alterações sensoriais que impactam a vida da criança. Então, quando a gente fala de integração sensorial, todos nós fazemos integração sensorial. A gente precisa ter informações advindas dos nossos 5 sentidos e mais 3 que são super importantes, que a gente não ouve muito falar deles, mas que são essenciais para o nosso funcionamento, que é o estímulo vestibular, o proprioceptivo e o interoceptivo. O vestibular, que é esse sentido de equilíbrio, o movimento. O proprioceptivo, que é a percepção do corpo, partes do corpo, então tá localizado em músculos, tendões, articulações. E o interoceptivo, que são respostas internas, né? As sensações internas do meu organismo. Então, por exemplo, eu tô com fome, a barriga roncou, eu entendo que essa ação é porque eu tô com fome, a barriga roncou. Então, esse sentido ele é super importante também. Então, imagina crianças que apresentam essas alterações porque não conseguem processar, as informações sensoriais chegam no cérebro e elas não conseguem processar essas informações da forma correta, consequentemente as respostas serão inadequadas. Eu gosto muito de dar um exemplo a gente está assando um bolo em casa e aí a gente sabe que o bolo está queimando porque sinalizou na cozinha, há uma casa que tem aquele sinalizador e a gente ouviu o barulho, sentiu o cheiro do bolo queimando, a gente vai lá para agir. Isso é uma resposta adequada ao meio. Uma pessoa que talvez não tenha um bom processamento sensorial, o cheiro ela não vai identificar de forma adequada, ela não vai ouvir o barulho, ou enfim, e não vai entender esse processamento e o bolo vai queimar, enfim, né? E não vai conseguir comer o bolo. E assim para ações exageradas também, né? Então, pouco barulho incomoda, esse barulho do ar-condicionado que pra gente tá de forma tranquila, a gente está conseguindo conversar, para algumas pessoas está ignorando, né? A gente está ignorando, mas para algumas pessoas esse barulho vai ser demais, essa luz que está aqui vai ser demais para elas, né? Então existem essas alterações que nós chamamos de hiper e hiporresposta, né? Problemas de modulação e os problemas relacionados à praxis, que são problemas relacionados à integração motora bilateral, respostas inadequadas ao movimento, mais relacionadas mesmo à praxis e à ação humana, né? A problemas no planejamento motor. Então, a gente consegue identificar aí essas questões para quem usa a abordagem da integração sensorial. Mas é sempre importante falar que a terapia ocupacional tem muito o que fazer com uma criança com autismo, né? Não então, só a integração sensorial. Não, a integração sensorial ela é só a cerejinha do bolo. O bolo é o que a gente sabe. Tem milhões de abordagens. Nós temos vários domínios, né? Então, a gente pode trabalhar ali em cima da função e o que causa o impacto na função. Eu vejo também os pais ficam festejando com sucesso, assim, agora ele calçou o sapato dele sozinho, né? Então tem muita coisa que nós, terapeutas ocupacionais, enxergamos por estudar essa área, né? Às vezes a textura da sandália, né? Tudo isso atrapalha. Você percebe e muda, ele consegue fazer uso, né? A Érica estava dando um exemplo ainda agora de um amigo que disse, vocês se lembram que eu sempre vestia a camisa do lado ao contrário? Já era um incômodo sensorial com a costura de... né? Então, eu me lembro que eu recebi uma síndrome de Down já adulta, como se ela estivesse surtando, um surto psíquico. Aí ela chegou lá e na avaliação, mas quando é que ela surta? Do nada. Ela começa a gritar, bate, quebra tudo, sai, a gente precisa levar ela para o quarto dela. Aí eu fui investigar o dia a dia e descobri que era porque os netos começaram a ir almoçar na casa, porque os pais não podiam ficar. E aí, na hora do almoço, eles começavam a gritar, e o incômodo auditivo fazia com que ela surtasse, e eles achavam que era do nada, tipo assim, ficou louca de pedra, né? Do nada. Aí eu identifiquei e falando, não, então ela vai almoçar antes deles chegarem, aí você já leva pro quarto, e pronto, nunca mais ela teve nada, né? Impressionante. É só um ajuste, analisou né? o contexto, isso que é legal, né? Você fez a análise do contexto, e vamos lá, vamos ver. Mas tem muita coisa assim, por exemplo, não consegue fazer xixi e cocô, vai fazer o treino, pode ser
uma tampa, o tipo de Sim, vaso, às vezes, a cor. porque a criança está sem tocar os pés no chão. Então, a gente quer que ela comece a treinar o desfraude, mas ela começa a chorar só de ver o vaso. E às vezes, quando você faz a análise da atividade, da função, enfim, você vê que é porque existe uma alteração sensorial que ela não consegue tirar os pés do chão. O método ABA ajuda nessa questão, né? Porque a análise do comportamento, ele não identifica algumas coisas assim que pode mudar só o comportamento para conseguir, por exemplo, a independência em alguma bequidez. Não sei bem explicar. Eu acho que mais a TO entraria aqui, sabe? Identificando sinais de alteração sensorial que impedem ela de ir no vaso sanitário. Mas eu acredito que o ABA entraria com história social, né? O treino dessa habilidade, mas sempre tendo aí o conhecimento dessa criança. Por isso que a equipe, mais uma vez, ela é importante, porque a gente traz Dá para estar separado, né? Fazer assim. É uma coisa que tem sido muito discutida, que às vezes os leigos não entendem, que a gente sabe que as pesquisas ao longo do tempo e essas terapias baseadas em evidência científica realmente mostram que precisa, para ter um bom tratamento, a questão do tempo de tratamento, né? Por isso que os pais reclamam e entram na justiça, porque o plano de saúde quer que ele faça físio uma hora aqui, TO lá no outro bairro outra hora, fono nessa outra que é conveniado, e os pais lutaram, né, em suas associações para que ele fizesse tudo no mesmo lugar, justamente por essa questão da equipe. Porque um está conversando com o outro e falando, vamos tentar isso, então tem um plano terapêutico singular para aquela criança, e a gente sabe que a carga horária também faz diferença, né? A competência da equipe que tem a formação em terapias comportamentais, que a gente sabe que é o que é mais efetivo hoje, por comprovação dessas evidências científicas, né? A gente sabe que a genética atrapalha um pouco também, né? Porque mesmo a terapia sendo boa, mesmo a equipe sendo boa, se o autismo é realmente mais grave, né? No nível 3, a gente sabe que as respostas vão ser mais lentas e tudo mais. Hoje a gente sabe que tem mesmo essa questão de ser 30 horas semanais, 40 horas semanais, o que está se falando aí no métier científico para a gente ter uma ideia? Tem alguma divergência? Eu acho que é muito relativo. Eu acho que o médico, os pais vão avaliar essa criança no cotidiano. E o nível também. E aí avaliar o que ela necessita, como que ela responde, né, ao tratamento sendo assim, intensivo, substancial, né? Então, é mais ou menos da resposta da criança, da necessidade dela. Eu acho que isso é avaliado pelo médico que acompanha a criança e a própria resposta ao tratamento. Eu acho que o importante mesmo é ser feito um bom tratamento, independente se essa criança faz 2 horas. Eu acho que a equipe empenhada em fazer um bom tratamento, uma boa avaliação, isso faz toda a diferença, né? Uma boa avaliação na TO, uma boa avaliação na físio. Eu acho que medir onde você quer chegar. Até porque às vezes a criança fica estafada também. E o próprio tratamento estagnado, porque você não sabe o que medir, não sabe onde vai chegar com a criança. Por isso que um bom tratamento. Eu acho que é bem polêmico isso de horas, porque existem terapias que são necessárias, esse intensivão. E a gente, óbvio que pela forma natural de se entender as coisas, quanto mais eu faço, mais eu ganho, fase mais precoce por causa da neuroplasticidade, né? Mas eu acho que um bom tratamento, uma boa avaliação, uma boa equipe que se empenha em ter resultados também, né? De medir objetivos e ter bons resultados. Testa antes, investe no plano terapêutico e depois mede para ver se eu realmente tive resultados. Olha, eu acredito que o planejamento é a chave de tudo. Isso. Né? Então, quando você planeja, pode ser que nesse seu planejamento, de acordo com as avaliações, você inicialmente veja que é necessário fazer um intensivo. Então, vamos, por exemplo, 30 horas. Mas eu tenho que planejar. Até quando ele vai ficar com 30 horas semanais? Né? Porque a gente sabe que é cansativo para os pais da vara. Pode investir em outras coisas também, né? Musicoterapia. Isso, exatamente. Né? Aí você consegue liberar um pouco mais para uma natação, outra coisa. E aí você planeja até quando vai ficar com 30 horas. Até quando ele atingir tais pré-requisitos. Pronto, a partir de então eu posso diminuir para, por exemplo, só 20 horas e eu libero ele para uma natação, por exemplo. Tá? Então, musicoterapia. Planejamento, é planejar. De acordo com a evolução, né? Com a evolução. Você não pode ficar com essa criança na sua clínica o dia inteiro para sempre.
o negócio fechado, né? Tipo, não, se não fizer 40, não vai ter não. resposta. Tem planos, né? Tem etapas, são fases. Essa primeira fase vai ser assim, depois que ele atingir tais requisitos, vai para uma para outra, e assim vai progressivamente. Já tem que ter uma evolução, né? A gente sabe que tem também uma parte do tratamento com essa questão de tecnologia assistiva. O que você tem de tipo softwares? Tá comentando. Existem muitos, né, no mercado. Então, hoje a criança ela consegue se expressar. Não tem mais essa coisa de o autista não conseguir se comunicar, né? Existem vários estudos, o Brasil mesmo tem apresentado vários softwares, várias plataformas de comunicação. As clínicas estão entrando, né, nesse processo. Se tivesse uma fono, ela falaria também, né, do PECS, enfim, desse instrumento. O ABA usa isso também. A terapia ocupacional, nós usamos muito pistas visuais para que a criança tenha uma certa autonomia, né, que ela consiga também fazer parte da terapia, mesmo que ela demonstre padrões restritos de brincadeira, ou que não tenha, né, a fala mesmo para dizer o que ela quer, enfim, o que não consegue apontar. Nós usamos a comunicação alternativa, aumentativa, ao favor, né, da independência também da criança. Então, o Brasil tem demonstrado aí muitos programas, softwares super sofisticados para que essa criança consiga se comunicar da melhor forma, né? Ela consiga se fazer entendida também, e suas particularidades, individualidades respeitadas através da comunicação alternativa. Tem a questão escolar também, né? Que muitas vezes essa equipe até acompanha na escola ou coordena também a função, as atividades do AT, que é acompanhante terapêutico, ou o tutor, que a gente chama, né? Então a equipe dá esse suporte também para a escola, às vezes faz visita na escola, porque às vezes a criança tem um comportamento em casa, na terapia tem outro, na escola tem outro, aí quando vai se comunicar, diz, mas não é a mesma criança que está comigo, porque depende muito do ambiente por causa dessas alterações sensoriais, né? Até para a gente saber orientar o professor, o tutor e ajudar, porque quando a gente vai nas escolas, os professores sempre acham que a gente está indo lá para observar eles, né? Muito engraçado. Aí eles ficam na defensiva, não querem receber a gente. Mas ao contrário, a gente está indo lá para ajudar a criança em mais um contexto em ela ser participante e que ela tenha também autonomia, né? Que ela tenha engajamento nas atividades. E as escolas hoje, elas precisam caminhar para essa realidade. Ela não é mais uma escolha. Eu escolho abrir as portas para a inclusão. E a gente fala muito de inclusão. Inclusive, né, a lei brasileira de inclusão, ela é muito linda, mas infelizmente ela não é aquilo que está lá no papel. E a criança com autismo, ela tem o direito de ser e estar como eu e você tem o direito de ser e estar em qualquer lugar. E nós, quando vamos fazer essa visita, né, voltando, a gente está lá para observar, mais uma vez, o que causa prejuízo, o porquê que ela não está conseguindo ficar sentada, porquê que ela não está conseguindo tirar do quadro, o que impossibilita ela de participar como as outras crianças, porque a gente pensa que inclusão é isso. Da mesma forma que o fulaninho está lá aprendendo, tendo as provas, tendo as atividades, e ele é típico, a criança atípica com uma deficiência, ela também tem o direito de ter a mesma atividade, enfim, de forma adaptada, mas ela também tem o mesmo direito que ele, que está lá, né? Então a gente luta muito para isso. E aí o profissional vai, faz essa visita, observa os pontos importantes para engajar. São adaptações simples, né? Mudança da carteira, o local. Que já vão engajar essa criança. Às vezes é o lápis. A mudança no peso do lápis, é colocar uma borracha, às vezes é colocar o pé da criança bem posicionado, às vezes é ter um plano inclinado, tirar a criança de um local onde tem muito estímulo visual, é tirar essa criança lá do fundo da sala e colocar na frente. Então, são coisas simples, né? As mudanças são simples, que podem aí aumentar a participação dessa criança em engajamento em sala de aula. Gente, aquelas paredes, sabe, de pintar de vermelho com a turma da Mônica toda colorida, que dali me dá nos nervos. Eu fico pensando também, visual, gente, pra que tudo isso? É lindo, ó, adoro a Magali, então, né, que come bem. Mas não é legal, né? Nós temos muitas crianças neurodivergentes e isso incomoda. Sim, isso, verdade, ela vai se concentrar menos em sala de aula, vai prestar menos atenção, vai dispersar mais. Então é importante, né, os gestores escolares prestarem mais atenção
que às vezes na visão deles pode ser detalhes, mas que não são detalhes, são Mas grandes. eu acho até que a gente caminhou muito depois de uma luta de muito sofrimento de pacientes e familiares, né? Exatamente. Eu acho que a gente evoluiu muito assim nessa questão. Mas hoje eu acho que a gente precisa evoluir também na assistência para esses adolescentes. Essas crianças verdade. autistas vão virar adolescentes e não tem lugar para elas. Não tem. Tu não vê físio atendendo adulto. Não, que adulto continua com os mesmos problemas. Os mesmos problemas. Eu tenho atendido adolescentes, viu, na clínica, que chegam com essas alterações posturais, mas aí porque não foram tratados na infância. Aí adolescente, ele tá ficando muito curvado, fica no computador muito curvado. Aí, lembra do físio. Vamos lá, fazer Vamos lá. Postura. Postura, mas deveria, né, ter sido desde a primeira infância, sabe? Mas a gente vai chegar numa difícil. idade em que eles devem estar mais agrupados, né? E devem tá na hora de namorar, tá na hora de fazer coisas sociais, acabam ficando isolados, aí vai vindo outros diagnósticos psiquiátricos, no caso, né? Aí a ansiedade, a depressão, né? E que acaba, e a gente viu, gente, quem quiser investir em consultórios para uma linha, e os pais também não sabem onde botar. E termina o ensino médio, às vezes não tem capacidade de entrar numa faculdade, ou entra numa faculdade e não consegue terminar. A gente sabe que hoje tem a terapia cognitivo-comportamental por psicólogos, mas eu acho que a gente tem que pensar na área da reabilitação também, como continuar, o que eu posso oferecer. Não vai ser mais aquele dia inteiro, mas eu acho que tem coisas pontuais que a TO, que a física, que a fono podem estar trabalhando uma comunicação mais, né, de inteligência emocional mesmo, né? Em grupos, acho que é um mercado aberto aí pra gente pensar. Eu queria até falar mais, mas Bruno já mandou um bilhetinho. Eu quero falar mais da fisioterapia. Mandou um bilhetinho que nós estamos em 50 minutos. Eu falei muito pouco da fisioterapia. Então bora, Aila, fala mais um pouco. Quais são as dúvidas dos alunos aí? O que eles acham que a gente não, que a fisio não pode estar neste meio? As pessoas perguntam muito assim, quais são as técnicas que a fisioterapia trabalha no autismo, né? Quando a gente fala de técnicas, a gente tem que lembrar primeiro da base. A base da fisioterapia é a cinesioterapia. Então, eu vou aproveitar, né, o exemplo da Jana falando do bolo e da cereja do bolo. Então, imagina que o bolo é a cinesioterapia. Então, uma cinesioterapia bem feita, bem estudada, volta sempre lá para os livros da graduação, relembra cada inserção, cada ação de músculo, cada biomecânica detalhada. Aí depois disso aqui, depois de uma base muito bem estruturada, que a gente pode partir para os detalhes, para o acabamento. Aí, além disso, a gente fala de controle postural. Quando a gente fala de controle postural, a gente está falando de pré-requisitos. Então, assim como também na tua área, né, na neuropediatria, no autismo é a mesma coisa. Eu não posso exigir que uma criança salte em cima daquela cama elástica se ela não salta aqui no chão. Se ela não tira o pé, se ela não salta, eu não posso exigir que ela fique de um pé só. Ela não tem como se equilibrar. Então, a gente precisa entender da musculatura qual é o pré-requisito para o próximo marco motor. E não só o marco motor do bebê, que esse já sabe de cor, salteado, que vai rolar, vai gatinhar, vai ficar de ajoelhado, semi-ajoelhado, em pé e andar. Mas os pré-requisitos das habilidades motoras básicas. A gente chega a criança pra gente... Da praxia global e da praxia fina. Exatamente, principalmente da global. A gente vê muitos déficits. E bem simples. Chega a criança de 8, 10 anos que a gente pede, pula por cima dessa linha. Não pula. A dissociação de movimento. Não tira o pé do chão, de jeito nenhum. Então, a gente precisa... Então, volta 3 casinhas no joguinho. E aí, a gente pode utilizar, sim, métodos. Por exemplo, o método Padovan. O método Padovan, ele recapitula o desenvolvimento neuropsicomotor. E aí pode ser aplicado até no adulto autista, por exemplo, ou de outras áreas, né? E aí a gente consegue, volta, vamos ver onde é que começou esse erro, bem aí para ele não conseguir tirar esse pé do chão nesse salto. Então essa criança não vai brincar de amarelinha, ela não vai descer lá no condomínio, como é que ela vai socializar? Todo mundo tá jogando a pedrinha para jogar amarelinha. E aí, ela não vai fazer parte desse grupinho? Então esse é um dos métodos que a gente consegue, volta e resolve tudo desde da onde a gente viu que tem alguma coisa aí que não foi bem organizada e maturada. Mas para a gente conseguir abordar essa criança, a gente precisa entender de comportamento. Senão a gente perde o controle e não sabe como agir. Aí entra o ABA. Entra o ABA para ajudar. A criança e adolescente, a gente precisa
colocar uma brincadeira para o negócio ficar mais interessante. Não é que nem adulto, trailer, não sei o que, aquela coisa que ele sabe a importância. A gente precisa colocar uma brincadeira. Uma brincadeira com finalidade terapêutica. Entra a psicomotricidade aí nessa história. Circuitos psicomotores, Exatamente. até a competição em grupo, quando o atendimento é em grupo, fica mais interessante. Isso, exatamente. E aí assim a gente vai somando as técnicas. Tá? Então a fisioterapia, a base é a cinesioterapia. E aí a gente vai usando para essa adequação de tônus mesmo, que vai ter complicações em todas as áreas. Exatamente. Mas o conhecimento de todas essas outras técnicas, né, faz que a gente enriqueça também a cinesioterapia. Então é uma cinesioterapia enriquecida com outras técnicas. Tem uma coisa também que a TO trabalha muito, acho que o fono também é a questão da seletividade alimentar, né, Jana? Isso, a seletividade alimentar, o diagnóstico dela é bem complexo, né? Na verdade, a forma de tratamento, você precisa fazer uma boa avaliação do que leva a criança a rejeitar certos alimentos, porque a gente sugere várias possibilidades, né, dentro ali do diagnóstico. Alterações sensoriais, alterações comportamentais, a própria rigidez cognitiva dentro do autismo, de querer comer só o alimento laranja, de querer comer só daquela forma, só seco. Eu não gosto disso, mas nem provei. Então, tem essas questões comportamentais. Então, tem vários viés, né? Tem questões orgânicas dentro da seletividade alimentar. Da então, textura criança, do alimento na boca também, né? Que pode entra dar mais... isso, que entra essa questão de sensorial, né? E a orgânica é um refluxo associado. Então, a criança não consegue comer porque ela produz, né, muito suco gástrico. E isso incomoda. Uma criança com outras séries, assim, de... intolerância à lactose, desbiose intestinal, muito grande. Então essas questões orgânicas também podem interferir. Então até você entender o motivo dela rejeitar o alimento, passa por esse processo, né, de avaliação também, mas dentro aí da terapia ocupacional, no que a gente pode trabalhar na seletividade alimentar, é levando em consideração padrões motores e sensoriais que podem prejudicar essa criança de comer. Por que eu falo padrões motores? Porque às vezes é uma criança com pobre discriminação corporal, um planejamento motor ruim, um controle postural ruim, não consegue sentar na cadeira, tem um posicionamento ruim. A adaptação da cadeira, dos coxinhos. E aí até trabalhar mesmo, né, com a físio, as questões, e com a TO, com as questões de processamento. Às vezes é levar uma bancada do cadeirão de alimentação, e até preparar esse ajuda, corpo, né? mesmo, preparar esse corpo. E o sensorial, identificar se é uma questão de defensividade, modulação, que faz com que essa criança não tolere, né, a textura na boca, porque existem esses padrões também da criança defensiva tátil, que é um padrão de disfunção de integração sensorial. Então, é identificar o que está levando a essa seletividade alimentar e tratar da melhor forma. Crianças com autismo também, elas têm dificuldade na fala, né, na motricidade oral. Isso também pode ser um fator para não comer. Que é a tal da hipotonia que ela falou. Na hora que tu trabalha lá nas mudanças posturais, uma coisa, tu também tá trabalhando todo. Porque o músculo não é só externo, né? Não. Todo interno da deglutição. E que muitas vezes vem de um controle postural da cabeça, da coluna. Você falou da questão do comer, da deglutição. E quando eu tô dando alguma aula, algum curso, eu sempre peço para todo mundo fazer um teste. Aí eu convido vocês para fazerem em casa, só para vocês verem a dificuldade que uma criança com alteração motora pode ter. Quando ela coloca a cabeça para frente, pode fazer para vocês verem a dificuldade, né? Que vai, né? É essa postura aqui, né? Assim, ó. Então imagina, engole. Agora engole a saliva. Verdade. Olha a dificuldade que vai ter. Esforço. Então ela não vai querer comer se ela tá com essa alteração postural. A gente sabe que até a questão do movimento da língua, que é um músculo, ele começa a não rolar, né? Que aí eu vou fazendo a lateralização da língua. Então, se eu não rolo, eu fico com aquela que não é para poder lateralizar a comida, fica no mushing, que a gente chama, né? Só fazendo assim com a comida e nem bota o bolo. Então, tem toda uma questão também que a fisioterapia pode estar trabalhando na hora, que vai incentivando essas aquisições com tônus melhor, né? E a TO também adapta, às vezes, até o tipo de colher, tipo de prato, né? Sim, essas coisas da vida diária da alimentação. Até levando em consideração mesmo o padrão sensorial. Então, como que a gente trata a criança que não tolera texturas na boca, né? Existe uma forma de tratamento para isso. Nós vamos trabalhar não necessariamente com a comida, né? Eu não preciso trazer logo o alimento para a intervenção.
Então, há uma outra forma de preparar essa boca para receber o alimento. Então, a TO ela pode intervir também nisso, não só mudando, sabe, os utensílios, mas trabalhando no ponto certo, assim, central, se for uma alteração de processamento sensorial. E aí a gente entra analisando as questões sensoriais que podem impactar na hora da alimentação. Então eu queria falar mais, gente, mas o tempo está acabando e para não, a gente pode propor um segundo tempo aí sobre autismo, né, Bruno? Foi muito bom estar aqui com vocês discutindo. Acho que se a gente fosse, ficava horas aqui, né? Muito obrigada por terem aceitado o convite. Eu acho que vai ser esclarecedor tanto para as categorias de fisioterapia e terapia ocupacional, quanto para pais, leigos e outras pessoas que convivem com pessoas autistas, às vezes entender coisas, meu Deus, é por isso que o comportamento era desse jeito, né? Então, acho que já ajuda, qualquer informação já é benéfico para ampliar, né, a consciência sobre o autismo, entender que a gente também deve ser inclusivo, né? Assim, tanto na escola, nos locais sociais, porque às vezes as pessoas, eu tenho uma amiga físio que tem um filho autista, e de vez em quando ele se desorganiza, e aí muita gente fala para ela, essa menina é mal criada. Ela diz, senhora, queria tanto que fosse malcriação. Então os pais também sofrem muito bullying, vem essa criança que fica gritando, que desorganiza tudo, né? Então os pais também às vezes até deixam de levar para alguns lugares onde a criança se descompensa por causa do barulho, por causa da luminosidade, por causa dos outros que tocam naquela criança. Então é tudo um complexo, como tu falou, né, que envolve muitas coisas e que a gente tem que ser cada vez mais tolerante e solidário, porque a gente sabe que as mães e pais de autistas, né, são mães e pais atípicos também, né, que não é fácil, porque principalmente quando é nível 3, tinha uma amiga que ela levou para o parque, a tarde foi maravilhosa na Lagoa. Na hora que ela foi querer botar ele no carro, ela passou 2 horas para conseguir botar ele dentro do carro. Ela não sabia se ela chorava, se ela sentava no chão. E aí, depois que ela foi realmente fazer uma terapia, né, mais específica, especializada para isso, ela descobriu uma forma, né, que a terapeuta ensinou no reforço, e aí imediatamente ela entrava dentro do carro. Não era um problema para ela. Né? Então, a gente sabe que tem muito sofrimento nisso, né? E que a gente, enquanto equipe de saúde, precisa ser o máximo acolhedora, né? Empática, né? E tentar estudar cada vez mais também para a gente poder saber tratar melhor, né? Pra todo mundo poder, como eu falei, daqui a pouco eu vou ter que fazer, porque eu estou recebendo muito paciente autista no hospital e eu tenho que saber lidar, senão eu posso piorar a situação, né, daquela criança na internação. Muito obrigada pela oportunidade de mostrar um pouquinho do que a fisioterapia faz com as crianças autistas, crianças e adolescentes autistas, que ainda não é tão bem conhecido assim, mas a gente está aí, de grãozinho em grãozinho, tudo em nome de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Obrigada. Então, também agradeço a oportunidade de falar sobre autismo, falar sobre terapia ocupacional, que é o que me move, né? E conhecimento, quanto mais a gente sabe mesmo, é para usar de uma forma para ajudar. Quanto mais a gente conhece, mais a gente ajuda. Então, é muito bom esse espaço. Então, agradeço de coração. Foi muito bom estar com vocês. Então, em breve voltaremos com mais uma nova edição do nosso podcast, abordando mais um tema relacionado ao exercício da fisioterapia e da terapia ocupacional. Caso queira acompanhar outras dicas profissionais e conhecer melhor a atividade do nosso conselho, basta seguir o nosso Instagram, @crefito16, ou então acessar o nosso site, crefito16.gov.br. Muito obrigada pela audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau! Tchau, tchau!
agora que eu tenho uma amiga que é advogada, a gente tá na questão de plano de saúde. Ei, meninas, eu vou embora correndo, que eu não tenho Uma alguma amiga que é coisa. advogada, ela só trabalha com isso. Ela era enfermeira. Tem doutorado, ela trabalha no Dutra, sabe? Tem tudo de saúde pública. Ei, vocês querem comer agora? Ainda tem lá um negocinho. Bora, só um minutinho. Vai. Eu tenho que ir ali na Nossa, são 4h40. eu volto. Pois é. Socorro, Deus. E ela só trabalha Tchau, com isso. obrigada. Nada, ó, prazer. Prazer. A Ila já conhece de muito tempo que ela. Todo mês. Todo mês a gente Todo grava. bem, amigo. Muito obrigada. Ei, próximo O podcast. microfone. Ah, desculpa. Todo mundo esquece, não Esse te microfone preocupa. caríssimo, né? Eu sou Não é chique. O meu é da Shopping mesmo, meu funcionário com aquela bolinha. Eu quero espelhinho agora, porque tá na moda. Esse aqui eu tenho kit, ó, ele vem um monte de coisa. E esse daí é todo. Ele é eu diria que ele é o melhor do mercado agora, assim, porque ele tem uma captação muito boa. Olha, vem esse puminho, olha. Esse Esse do aqui, pelinho. bota aqui, uma Ela coisa. quer o chique. Aí ele conecta em iPhone, conecta em Android, conecta em câmera. É bom demais mesmo. Eu gosto do... Foi o meu investimento do ano, assim, do primeiro semestre, na verdade. Ele foi, cara, foi isso. E não, mas meu sonho de consumo é aquele bichinho dele, ó. Ah, é? Ele fica grandão, fica pequeno e ele é bem estável. É maravilhoso, é maravilhoso. A gente gravar no Cisco. Não, eu recomendo um kit de gravação excelente. Um iPhone do 13 pra cima, um gimbal desse, um microfone desse, tá perfeito. Tá resolvido. Uma agência na mão. É verdade. Mas tem que saber as técnicas também, Ah, mas né? isso aí Vai sim. treinando. Vai ter Sozinha, vídeo. sem ninguém olhar. Ah, tira Como é sim, mesmo o nome desse negócio aí? Gimbal. Gimbal. O modelo. Não, Esse modelo. Gimbal. 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 G-I-N-M. M-B-A-L. Esse aqui, o modelo dele é o Smooth 4. Tu acha no mercado dele? Acha. Olha, Ele é na faixa de Esse. 700. Ele é na faixa de 700 reais, esse aqui. Acho que agora deve ter até aumentado com esse negócio de importação. Deve ter aumentado. 630. 500, que no Mercado Livre, 500 e pouco. E tem outras marcas também. Essa aí E outra, é. Aproveitar aqui. Pra fazer propaganda, o povo assistir quando sair. Pra gerar curiosidade. É, do com povo. certeza. Assim, tá? Aí eu boto a resposta. Dá uma olhada. Gostei, só que eu acho que minha mão ficar aqui pra não cobrir o toque, senão na hora que eu Tá. botar, né? A resposta. Mas é Bom, assim, ó. exato. Pronto. Vem um pouquinho pra frente. Isso. Perfeito. Muito obrigada. Nada aí. Até o nosso próximo. Até esse mês que vem é pra gravar um que é pra assédio, violência mulher, bem polêmico. Denso. E o pior, dentro das faculdades, alunos que tem que receber assédio de professor, de paciente, coisa bem polêmica. Não, é sério. Cara, e no estágio, rapaz, tem que estar de olho. Porque como é aluno, acha que a culpa é dela.
principalmente as vítimas, né? Isso. Elas precisam de orientação. Elas precisam saber que elas são vítimas, então elas não sabem disso. Exatamente. E assim, na hora que tem, assim, ela não falar, o paciente fez, tira ele na mesma hora. Na mesma hora, porque a sorte, os coordenadores são mulheres da PAI. Uhum. As professoras, a maioria são mulheres, então a gente se dói mesmo. O paciente deu em cima de aluna, na mesma hora ele perde a chance dele de tratamento e fica com o nome sujo no sistema e nunca mais ele volta. É muito radical. Precisa. Já que a sociedade não é radical, a gente é. Precisa. A gente viu. Teve um fórum aqui na quarta-feira com a Suzana Lucena, ela contando, e a gente já teve reunião com ela na Casa da Mulher. Ela conta cada caso, assim, é barbaridade, sabe? Às vezes é dentro do espaço de trabalho da fisioterapia, da TO e de outras. Tem gente que chega às vezes, oferecendo apoio lá para atividades, não na fisioterapia, de qualquer área, oferecendo apoio, homens oferecendo apoio para atividade e tal. Aí, sem demora, a Susan recebe denúncias de cônjuge, ex-cônjuge, falando, ó, não presta, esse não presta. Tá querendo só se acobertar. Chegou um paciente na consultória, para atender ele para contar, tem primo de um fisioterapeuta, primo de contar, beleza. Aí na hora que conversa dele, ele disse que o irmão dele já foi prefeito de um certo interior aí. Aí eu peguei o nome dele, depois que ele saiu, acabou meus atendimentos, eu peguei o nome dele, falei, se ele irmão trabalhar nesse interior, deve ser alguma coisa importante lá de interior. Eu peguei o nome dele só no Google. 27 processos contra ele de violência doméstica. Caramba, sério. E eu comecei a ficar gelada. Aí tem as duas denúncias da ex-mulher dele que ele bateu nela grávida. O olho da mulher toda cagada, todo deformado, preto. Ele, resumindo, estava na história daquele dia, ele estava foragido da polícia. Ai, que risco. E precisava ter um santo. Ele era todo meio fortinho, um amor de pessoa. Um doce. Eu não senti risco nenhum. Porque ele está querendo mostrar para a sociedade que ele mudou. Isso, acho que minha amiga está com essa secretária para olha isso. Meu bicho, meu Deus, meu Deus. O pior, o cara tá agendado para ensinar aqui, velho. Oh, socorro, Deus. E pior que eu tenho que atender. Dá um choque. Então eu tenho que atender como se nada tivesse acontecido. Isso é que é mais difícil, né? Porque tu já sabe. E eu leio toda Porque aí não mexe com a ilha profissional, mexe com a ilha mulher. Um medo, cidadã. E ele é foragido, cara. No mundo que a gente vê um homem com 27 fichas dessa, foragido da polícia, tu não pode esperar muito. Outra vai ver como a justiça cara, é revoltante. Ele me contou, ele me mostrou, porque vai fazendo fisioterapia, vai ficando íntimo da pessoa, vai contando, né, aquela coisa toda. Ele é empresário, milionário, de tanto roubadinho lá no interior. Está construindo nesse interior, sabe, um condomínio de casas, que é o Alphaville de lá, que vai ter ele ponto e tudo. Milhões e milhões investidos para ele ganhar muito mais milhões. Um bandido desse. Bruno, eu tô desde ontem na cabeça, assim, meu Deus, só pensando nisso, eu sei. O livramento, né? Cara, que loucura. Então, nosso próximo podcast é denso. Vai ser bem. Tem um pessoal até sugerindo uma câmera querendo fazer isso de pilates, na hora do pilates. Mas eu tô de olho aí, porque eu não sei se a gente vai gravar agora em abril. Porque já tem agenda. Já tem agenda. Chega, né? Não, e não é Tipo, fácil gravar, é muito trabalho para ti para editar. Precisa da minha disponibilidade para vir para cá, duas palestrantes. Para gravar, mas a gente vem aqui gravar. O trabalho vai começar agora. Que é a edição, tá aí no ar. Isso daqui é a parte boa. É verdade. Que